Gente, nosso assunto novo, ele trata sobre substâncias e misturas, tá bom? E o que seriam essas substâncias? As substâncias, chamadas substâncias puras, elas podem ser formadas por átomos, por moléculas, por aglomerados iônicos, certo? Todas essas descrições eu vou passar para vocês, tá? Aqui no quadro eu só coloquei as partes mais importantes, bem resumido, tá? Mas o conteúdo mesmo eu vou mandar a foto aqui no grupo, tá? Então, as substâncias, elas podem ser de dois tipos, tá? Por exemplo, a água. A água ela é uma substância, só que eu caracterizo a água como substância simples ou composta. Então, a água, ela vai ser uma substância composta, certo? Mas vamos lá. Então, as substâncias, elas podem ser divididas em simples e compostas, tá? O que é que vai ser substância simples? Percebam, substância simples ela é formada por apenas um tipo de elemento químico. Aqui é o gás oxigênio. A fórmula molecular dele é O2. Ao lado eu tenho H2, que é o gás hidrogênio. O3, que é o gás ozônio. N2, que é o gás nitrogênio. Então perceba, quando a substância ela for simples, então eu vou ter o mesmo elemento químico formando essa substância. Já quando a substância for composta, eu vou ter mais de um elemento químico. Por exemplo, CO2, então eu tenho o carbono e o oxigênio, formando a molécula do gás carbônico, tá? NCl, NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Então eu tenho o sódio e tenho o cloro. Então eu tenho duas substâncias, dois elementos químicos diferentes, Então, quando eu tenho dois elementos químicos diferentes, a substância é composta. Aqui, por exemplo, eu tenho o elemento sódio, oxigênio e hidrogênio. Então, aqui eu tenho o hidróxido de sódio, então é uma substância composta, tá? HCl, que é o ácido clorídrico. Então, aqui eu tenho o hidrogênio e o cloro. Então, aqui se enquadra como substância composta, tá? Então, substância composta, ela é formada por dois elementos químicos ou mais sendo diferentes, tá bom? Então, as substâncias, elas podem formar o que a gente chama de misturas. O que seriam as misturas? As misturas são formadas por duas ou mais substâncias puras, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho a substância chamada de homogênea. Então, quando ela apresenta uma única fase. Fase é o que eu vejo, tá? Pense aí, água e álcool. Quando você misturar, eu vejo o quê? Só como se tivesse álcool. Poderia dar o exemplo também, água e açúcar. Quando você mexer, o açúcar vai se dissolver na água e vai ficar como se tivesse água, tá? Então, misturas homogêneas, eu tenho apenas uma fase. Mistura heterogênea apresenta duas ou mais fases. Exemplos: água mais areia. Então, se você colocar água com areia, se você ficar mexendo, aparentemente a areia vai se dissolver na água. Mas depois de um tempo, quando passar o repouso, um tempo de repouso, essa areia vai decantar e vai ficar no fundo. Então, você vai ver visualmente a areia embaixo e a água em cima. Então, eu vejo duas fases. Água e óleo também, entendeu? Posso misturar água, óleo e areia. Vai ficar três fases, tá? Então, as misturas podem ser heterogêneas, quando apresenta duas fases ou mais, ou podem ser homogêneas, quando apresenta uma única fase. Fase é o que eu vejo visualmente, tá? Então, vai ter umas exceções, tá? Bom se atentar a isso. Se atentem. O sangue e o leite, eles têm aspecto homogêneo, tá?
tá? Quando eu vejo um tubinho de sangue, aparentemente ele parece ser homogêneo. Então, o aspecto é homogêneo. Mas o sangue, se você for ver ao microscópio, e o leite, eles são heterogêneos, porque o sangue é formado por células sanguíneas, 3 tipos de célula. Já o leite, eu tenho água e gordura, tá? Então, lá vai estar bem diferentezinho, lá bem no microscópio visível, que não vai apresentar uma única fase. Então, sangue e leite têm aspecto homogêneo, mas se classificam como mistura heterogênea, tá bom?